Olá, tudo bem? Como vão todos? Tudo certinho? Enfim, eu continuo aqui com a minha guerra aqui com a NET, né? Com a dona NET aqui, que me deixa muitas vezes sem sinal e eu não estou conseguindo fazer as aulas com vocês direito. Peço mil desculpas. Eu quero acreditar que hoje à noite vai ter a nossa live, eu vou conseguir fazer a aula toda, tá? Mas a nossa última aula caiu, eu não consegui reconectar, enfim. Peço mil desculpas a vocês, tá? Eu vou deixar aquela aula gravada, tá bom? Para vocês acessarem aí, tá? E vai ter aula completa, ok? Bom, hoje, nessa gravação, a gente vai estar vendo muitos assuntos sobre funções, tá bom? Eu espero terminar esse assunto na próxima semana, tá? A gente ainda tem muita coisa para ver e é um assunto assim que a gente não pode ir correndo muito, porque é muita informação mesmo, tá? Então eu quero fazer as coisas assim direitinho, com calma mas que vocês estejam acompanhando, tá bom? A gente vai fazer tudo de forma que vocês não tenham dúvidas, tá bom? Então, com isso, a gente vai começar, né, a nossa aula, que a nossa aula tá aí, tá bem grandinha, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai estudar aí sobre o estudo do domínio das funções reais, ok? Então, o que acontece? Nós sabemos que existem três componentes em uma função, não é mesmo? Tem o domínio, que é o conjunto de partida, tem o contradomínio, que é o conjunto de chegada, e tem a imagem, que é a função de correspondência entre os dois elementos, entre os elementos dos dois conjuntos, ok? Então, a gente tem que achar como determinar o domínio de uma função, tá? Então, para conhecer o domínio, teremos que descobrir os números que a função não pode assumir para que a sua existência não seja afetada. Então, é o seguinte, gente, olha só. Quando se fala função f de A em B, né? Quando a gente fala assim, olha, função f, né, de A em B. Nós já sabemos que aqui é o domínio e aqui é o contradomínio, perfeito? Porém, nem sempre as bancas informam isso, tá? As bancas de concurso, aí de vestibulares, do Enem, de concursos públicos, tá? Elas dão outras informações, tá bom? Para a gente descobrir o domínio, tá? Então, a gente vai partir do princípio que o contradomínio é todo o conjunto dos números reais, tá? E o nosso desafio vai estar em achar o domínio, perfeito? Então, a gente sabe que no domínio estão todas as operações indicadas em y igual a f de x, né? Em outras palavras, são todos os valores que o x pode assumir, né, no domínio. Então, para a gente conhecer o domínio, a gente tem que descobrir os números que a função não pode assumir para que a sua existência não seja afetada, tá? Ele me dá uma função, né? Então, tipo assim, qual é os números que essa função não aceita? Então, aí eu excluo o que ela não aceita, que o que ela aceita já é todo o meu domínio. Perfeito? Então, vamos fazer aqui os exemplos, que eu botei muito exemplo aqui, que vocês vão entender aí essa sopa de letrinhas, né? Então, vamos lá. Quando é informado a lei da função, por exemplo, f de x é igual a 2x, a gente sabe que essa função, eu vou estar colocando aqui valores em x, o 1, o 2 e
Em cada substituição, eu vou substituir aqui, né? Eu vou estar multiplicando. Quando eu boto f de 1, eu vou estar multiplicando 2 vezes 1. Quando eu boto f de 2, vou estar multiplicando 2 vezes 2, ok? Por aí e por diante. Perfeito? Então, aqui, gente, nesse exemplo aqui, não tem nada, não tem nenhum número que não satisfaça essa condição. Eu vou estar podendo multiplicar qualquer número que a função me peça, entendeu? Então, aqui, o meu domínio são os meus reais, ok? Tá certo? Então, vamos passar para o segundo. No segundo, o f de x é igual a 4x mais 1. Olha só, aqui do mesmo jeito, eu vou poder botar qualquer número do conjunto dos números reais que vai satisfazer, né? Eu vou poder botar aqui os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais, que eu vou conseguir fazer essa função se relacionar lá no conjunto, no contradomínio, vai ter algum elemento que no conjunto de partida, colocando essa função aqui, vai ter lá a imagem no contradomínio. Então, aqui também, o meu domínio são os números reais, ok? Agora aqui, gente, deixa eu até botar isso aqui, olha, porque aqui, por que o domínio pode ser todos os números reais? Porque pode aceitar, vou até botar aqui para vocês, para na hora de estudar, qualquer número, ok? Por isso que é o domínio está no conjunto dos reais, tá? Agora aqui, o terceiro. Aqui já tem algumas coisinhas que a gente tem que pensar. Olha só, denominador, ele pode ser zero? Não pode ser zero. Não existe denominador no conjunto dos números reais zero. Não existe divisão por zero no conjunto dos números reais. Perfeito? Então, o meu x tem que ser diferente de zero. Então, como é que eu vou estar discriminando o meu domínio? O meu domínio é o x pertencente aos reais, tal que o x seja diferente de zero. Vocês lembram, logo no início, que eu falei que a gente tem que descobrir os números que a função não pode assumir? Então, a função não pode assumir x0. Pode assumir qualquer outro número no conjunto dos reais. Só não pode ser zero. Perfeito? Vamos para o quarto aqui. Vamos ver. Olha, 1 sobre x mais 4. Então, da mesma forma, esse x mais 4 tem que ser diferente de zero. Perfeito? Então, aqui, o x tem que ser diferente de quê? Vou passar para cá, ó. Tem que ser diferente de menos 4, para essa função funcionar. Ok? Porque, olha, se eu botar aqui menos 4 mais 4 dá zero. E eu não posso ter denominador zero. Perfeito? Então, como é que fica isso aqui? Fica o domínio, será o x pertencente aos reais, tal que o x seja diferente de menos 4. Qualquer outro número aqui, ele vai aceitar. Essa função vai existir. Ok? Vamos aqui para o quinto. No quinto, ele diz que a função de x é raiz quadrada de x menos 5. Olha, aqui a gente tem outra atençãozinha para dar. Por quê? O índice par, tá? O índice aqui, olha, lembra da aula de radiciação? O índice, tá? Aqui é uma raiz quadrada, né? Esse índice, quando é par, seja a raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, ele não admite radicando negativo. Por exemplo, olha, se eu falo assim, ó, raiz quadrada de menos 4, qual é
o número que multiplicado por ele mesmo dê menos 4. Não existe, né? Dentro dos números reais não tem. Então, o que acontece? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que o x menos o 5, ele tem que ser maior ou igual a 0, ok? Porque se aqui der número negativo, isso aqui não vai dar certo. Então, aqui, como é que eu faço? O x é maior ou igual a 5, tá? Porque 5 menos 5 é 0, raiz de 0 é 0. Então, a partir do 5, eu admito que essa função, ela funcione, ela exista, tá? Como é que eu vou escrever isso? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou botar o domínio, ele é o conjunto do x pertencente aos reais, tal que o x seja maior ou igual a 5. Se eu quiser escrever isso em forma de conjunto, como é que eu faço isso, gente? Olha, o domínio é igual, ó, fechado em 5 até o infinito, ó, abertinho no infinito, ok? Isso aqui é o domínio representado em forma de intervalo. Aqui é em forma de conjunto, ok? E se eu quisesse representar na representação geométrica, aqui, ó, na reta, né? Na reta dos reais, olha só, o 5, eu estaria fechando aqui, ó, até o infinito. E a gente sabe, já foi dito na outra aula, que os intervalos infinitos são todos abertos. Ele pode ser representado por parênteses ou por um colchete virado para fora, ok? Então, isso aqui diz que o intervalo é aberto. Perfeito, gente? Então, com isso, vamos andar mais um pouquinho. Aqui, olha, a função de x é o numerador 4 sobre uma raiz. Então, outra observação. Além do denominador não poder ser zero, gente, com raiz quadrada, ele tem que ser maior ou igual a zero. Mas, por ser denominador, ele não pode ser igual a zero. Então, a gente vai colocar só que é maior que zero. Entenderam? Olha aqui, quando é o denominador, olha, quando é denominador, em fração, né, denominador, não pode ser zero. Quando é a raiz, a gente coloca que é maior ou igual a zero. Mas quando está a raiz quadrada num denominador, se eu falar assim que o x mais 10 é maior ou igual a zero, eu vou estar admitindo que o zero entre aqui. E eu não posso ter denominador zero. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu tiro o igual, ok? E coloco só maior que zero. Então, o x vai ser maior que menos 10. Passei o 10 para cá, perfeito? Como é que eu faço isso na forma de intervalo? Olha, não tem igual, então é aberto em 10, ok? E indo até o infinito. Olha, posso fazer assim ou em forma de fração. Perfeito, gente? E em forma de conjunto, como é que eu faria isso? O x pertencente aos reais, tal que o x que é x, né? O x é maior que menos 10. Perfeito? Ok? Então, são situações que a gente tem que relembrar, tá bom? Aqui nós vamos ter outra situação dessa, olha. Aqui, raiz quadrada de 4 menos x. Então, eu sei que o 4 menos o x tem que ser maior ou igual a zero.
o menos x é maior ou igual a menos 4, né? Passei o menos 4 para cá, vou multiplicar por menos 1, tá? Então, vou trocar tudo aqui, ó. O x vai ser menor ou igual a 4. Quando eu multiplico por menos 1, se está maior, eu coloco menor. Se está menor, vira maior, tá? A gente troca também esse sinalzinho aqui, ok? Então, aqui, ó, o x é menor ou igual a 4. E o denominador? Da mesma forma que esse aqui. Eu não posso colocar maior ou igual a 0. Eu só posso colocar maior que 0, tá? Então, o x é maior que 2. Perfeito, gente? Ok? Então, como é que eu vou agora fazer isso aqui? Olha só, agora eu tenho que ir na reta numérica. Olha, na reta numérica, na reta real. Perfeito? Ó, então, aqui está o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. O x é menor ou igual a 4. Ó, então, aqui, ó, bolinha fechada, é tudo que é para cá, tá? Até o infinito lá. E o x maior que 2, x maior que 2 está aqui, né? O 2 está aqui. Ó, x maior que 2 é a bolinha aberta, porque ele não entra no intervalo, é maior que 2. Como é que eu vou saber o domínio quando está assim? Simples, gente, ó. A gente vai achar a interseção desses dois conjuntos, do x menor ou igual a 4 e do x maior que 2. Perfeito? Vocês concordam que é isso aqui, ó? Olha, é o 2 aberto, o 2 e fechadinho no 4, tá? Porque o 4 pertence a esse aqui também, ok? Então, como é que a gente vai fazer, discriminar, representar esse domínio? Vamos fazer através de conjunto. O x pertence aos reais, tá o quê? O x é menor ou igual a 4 e o x é maior que 2. Perfeito? Olha, não está igual porque é um intervalo aberto aqui, tá certo? Ó, tá bom? Não é difícil não, né, gente? A gente tem só que ter um pouquinho de atenção aí, mas não é difícil. Vamos fazer mais um aí para a gente gravar bem isso. Olha só, o x mais 4, como é raiz, tem que ser maior ou igual a 0. Então, aqui eu estou dizendo que o x vai ser maior ou igual a menos 4, ok? E aqui o 4x mais 1. 4x mais 1 tem que ser maior ou igual a 0. Então, 4x tem que ser maior ou igual a menos 1. O x vai ser maior ou igual a menos 1/4. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso na reta numérica? Vamos lá. Na reta numérica, o x mais 4. X mais 4. Deixa eu botar até x maior, vou fazer aqui já a resolução. O x maior ou igual a menos 4, tá? Então, o x maior que menos 4 vai estar aqui, ó. Menos 4. Maior ou igual, bolinha fechada e vai até lá o infinito. Perfeito? E agora o x maior ou igual a menos 1/4. Bom, menos 1/4, gente, é mais ou menos 0,25, né? É isso aí, não é? Então, olha só. Ele vai estar aqui, ó, menos 4. Vamos botar aqui que o 0 está aqui, ó. Aqui, ó, 0. Não é isso? E o 0,25, aqui está o 1. Vamos botar aqui. Não é isso? Mas está aqui, ó. É menos, né? É menos 1/4. Menos 1, então está aqui. Ok? Então, ele é maior, o x é maior que menos 1/4. Então, é isso aqui. Ó, maior ou igual, e a bolinha aqui, ó, é a bolinha fechada.
Como é que eu vou discriminar isso? Isso aqui é a minha interseção, ok? Então, vocês concordam que daqui para lá, tudo que está nesse conjunto aqui de menos... Opa, peraí. Opa. Aqui, ó. Oi. Aqui é tudo. Apaguei demais, né, gente? Então, aqui, ó. É isso aqui, ó. Menos 1/4. Tá tudo para cá. Tudo que tem aqui está aqui também, ok? Até o infinito, não é isso? Então, eu vou falar que o meu domínio é igual ao x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 1/4. Perfeito? Tudo bem, gente? Tudo certinho? Entenderam? É fácil, né? A gente só tem que relembrar que raiz tem que ser maior ou igual a zero, né? Quando é índice par, não admite radicando negativo. Então, tem que ser maior ou igual a zero, tá? Quando a raiz está no denominador, ela só é maior que zero. Quando não tem raiz, é só o lá incógnito, a função no denominador tem que ser diferente de zero. Perfeito? Então, vamos aí ao nono. O nono é uma raiz cúbica. Então, índices ímpares, eles admitem raízes negativas. Então, o meu domínio aqui, olha que molezinha, são todos os reais, que eles admitem raízes negativas, o radicando aqui dentro negativo. Ok? Perfeito? Se eu botar assim, ó, raiz cúbica de menos 8, eu sei que é menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Ok? Tudo certo? Então, vamos lá. Vamos fazer agora aqui mais um exemplinho aqui que eu quero que vocês entendam isso e não tenham problema, tá? Então, vamos lá. Olha só. O 4x mais 1 sobre x2 menos x, tá? Apesar de a gente não ter dado equação de segundo grau, a gente vai caminhar, tá? A gente vai caminhar com isso aqui, vocês vão ver que não é difícil, porque a gente vai desdobrar isso daqui com a fatoração, tá bom? Então, vocês vão ver, vamos lá. Aqui, vocês concordam que são todos os números reais, admite todos os reais, ok? Então, aqui eu não tenho o que me preocupar, o domínio não tem número que impeça essa função de existir, tá? Agora, no denominador, o que a gente sabe? Desculpem, o denominador a gente sabe que não admite zero, então eu tenho que, desculpe, gente, de eu pegar agora, eu tenho que fazer isso aqui ser diferente de zero, ok? Aqui, o que é isso aqui? Não é x vezes x? Aqui, ó, menos x. Isso aqui é diferente de zero, ok? Isso daqui, olha, tem o primeiro termo e o segundo termo, tudo x. Eu não posso botar em evidência? Olha só. X vai ser x dividido, x ao quadrado dividido por x vai dar x. X dividido por menos, né, aqui, ó. E o x dividido por x vai dar 1. Vocês lembram que eu não posso deixar um termo de existir, tá? Então, quando aqui o x dividido por x dá 1, eu tenho que botar um 1 aqui, ok? Então, isso aqui tem que ser diferente de zero, tá? Para ser diferente de zero, olha só, x vezes x menos 1 é diferente de zero. Vocês concordam que para ser diferente de zero, isso aqui tem que ser diferente de zero e isso aqui também tem que ser diferente de zero? Porque se isso aqui for zero, zero vezes isso é zero. Então, não vai ser diferente de zero, ok? Então, com isso, o que acontece? O meu x é diferente de zero,
ok? Esse aqui ó, é diferente de 0. E o x menos 1 também vai ser diferente de 0. Então, o x tem que ser diferente de 1. Ok? Aqui, ó, x diferente de 0 e x diferente de 1. Como é que eu escrevo o meu domínio? O meu domínio eu vou escrever que são os reais, são os reais, eu posso escrever assim também, tá? Os reais menos os elementos 0 e 1. Outra forma que pode aparecer em prova, tá? Então, são todos os reais menos o 0 e o 1. Então, com esses exercícios, a gente entendeu como descobrir o domínio e como é que a gente descobre o domínio? Descobrindo os valores que impedem a função de existir, ok? Então, visto isso, a gente vai passar aqui, vai fazer um bate-papo aqui sobre plano cartesiano, tá? O que a gente precisa saber? Bom, primeiro de tudo, desculpe esse plano cartesiano, que eu prometo a vocês que eu vou melhorar aí os meus gráficos. Vocês vão ver coisas aqui hilárias, entendeu? Mas eu vou melhorar, tá, gente? Mas vamos assim ao que interessa, porque a gente precisa ter relembrar algumas coisas do plano cartesiano, tá? Então, o eixo do y a gente chama também de ordenada, tá? O eixo x também é chamado de abscissas, ok? No plano cartesiano, nós temos 4 quadrantes e quadrantes. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante e esse aqui é o quarto quadrante, ok? Também a gente precisa saber que o que está acima da linha do x é positivo, o que está abaixo é negativo, tá? Então, aqui é menos, aqui é menos, aqui é mais, aqui é mais. Perfeito? Outra coisa também, para a gente desenhar aqui um gráfico, né, a gente precisa de pelo menos 2 pontos, tá? Então, vamos supor que o primeiro ponto, eu vou chamar de A, seja 3 e 2. E o meu segundo ponto, o B, seja 2 e 3, tá? Eu só queria que vocês relembrassem o seguinte. Olha, isso aqui é diferente disso aqui, ó. A, 3 e 2. Isso aqui é um conjunto. Isso aqui é o ponto A e o ponto B, tá? O conjunto, isso aqui também é igual a isso aqui, ó, porque a ordem dos fatores aí não importa não, tá? É o mesmo conjunto, tá? Mas quando eu coloco entre parênteses, perfeito? Aí isso eu estou falando de um ponto cartesiano, onde, olha só, aqui o primeiro número vai no eixo x, no eixo das abscissas. E o segundo número é o eixo da ordenada, tá? É o meu eixo y, é o meu eixo da imagem, ok? Então, para gente definir isso aqui, vamos fazer mais ou menos esse ponto A aqui, olha, é o 3 com o 2, tá? Então, aqui, olha, é o meu ponto A. O meu ponto B é o 2 com o 3. Então, eu subo até chegar ao 3. E quando eu uno isso aqui, um ponto ao outro, eu vou unindo os pontos e formo o meu gráfico, ok? Perfeito? Então, tá bom. Então, visto isso, né? Vamos, olha só, aí vocês não comecem a rir, tá? Mas foi o máximo que a professora aqui conseguiu fazer. Eu vou melhorar isso, tá? Deixa eu até levantar aqui esse Yzinho aqui, ó.
Deixa eu levantar isso aqui. Isso aqui, opa, é aqui. Não quis ficar, né? Pronto. Tá mais bonitinho, tá? Então, aqui nós vamos identificar no gráfico o domínio e a imagem, ok? Aonde fica o meu domínio? O domínio fica no eixo X, tá? Então, isso aqui, gente, eu não escrevi, mas é bom vocês escreverem. O domínio, ele está no eixo X, nas abscissas. Abscissa, tá? E a minha imagem, que é o meu Y, vocês lembram que Y é igual a f de x, né? Eu posso estar substituindo. Se eu escrevo assim, ó, f de x é igual a 2x, né? Eu posso escrever isso aqui, y é igual a 2x. Então, se eu quiser fazer o ponto cartesiano aqui, vamos fazer aqui, ó, o x e o y, tá? Então, por exemplo, o f de 0, ó, o f de 0, 2 vezes 0 é 0, tá? Então, quando o meu x é 0, o y é 0. Quando é 1, quando a minha função, meu x é 1, 2 vezes 1, 2. Então, com x 1, o y é 2. Então, isso aqui, o meu eixo y é a imagem, é aonde exatamente o elemento do conjunto domínio, tá, de partida, ele se relaciona com um único elemento. Perfeito? Então, relembramos mais um pouquinho, né? Então, vamos lá, vamos dar seguimento, tá? A minha imagem, ela fica no eixo Y. Aqui, ó, eixo Y, coordenada. Ok? Então, como é que eu vou identificar no gráfico o domínio e a imagem? Bom, primeiro de tudo, ele não me deu número nenhum, só está me dando um número aqui no Y, na minha imagem, que é menos 2, tá? Como ele não informa nenhum valor no eixo X, eu tenho o entendimento que o gráfico continua subindo aqui, né, gente? Ó, vai subindo aqui, infinitamente. Então, o meu domínio aqui é o conjunto dos reais, tá? E a minha imagem? Quem é a minha imagem? A minha imagem é o Y. Quem é que está no Y? Olha só, é do menos 2. Ó, é do menos 2, ó, e vai, infinito, vai acompanhando o gráfico. Então, pela forma de intervalo, eu posso colocar fechado em menos 2 e até o infinito, ok? Ou também, pela forma de conjunto, eu posso dizer que a minha imagem é igual ao y, tá? A imagem é y, não é x. Y pertencente aos reais, tal que o y seja maior ou igual a menos 2. Perfeito? É isso aí, tá, gente? É só a gente observar bem direitinho, tá? Não é difícil, tá? Às vezes a gente erra porque a gente não observou. E, sinceramente, a gente vê um gráfico, às vezes a gente se assusta, não é mesmo? Mas a gente não pode se assustar porque a coisa é fácil e a gente tendo o entendimento do conceito, a gente consegue chegar lá. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver mais um gráfico aqui. O gráfico B. Ele aqui me deu alguns valores, né? Então, o que acontece? Ele aqui, olha, se eu puxar aqui o 3, eu vou ter aqui no 3, né? Vou ter esse ponto aqui, ok? E o menos 2 aqui, olha, opa, aqui, ó.
eu vou ter aqui no menos 1. É outro ponto, ok? É outro ponto. Se eu falasse assim, o 4 está nesse intervalo aqui? Não, o 4 não está, não pertence a esse domínio. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar cada valor do x aqui, ó, quando a função for menos 2, quanto é a imagem? Menos 1, ok, gente? Aqui, ó, quando x for menos 2, o y é menos 1, ok? E quando a função for 3, quando o meu x for 3, ó, eu vou até botar aqui, ó, o y é o quê? É 3, ok? Então, para eu discriminar o meu domínio, como é que eu faço com o meu domínio? Na forma de intervalo, é fechado em menos 2 e fechado em 3. Porque o meu domínio, olha, é tudo isso aqui, ó. É tudo que está no x, é esse pedaço aqui. Perfeito? Se eu quiser falar em termos de conjunto, o domínio é o x pertencente aos reais, tal que o x seja menor ou igual a 3 e maior ou igual a menos 2. Ok? E se eu falar assim, e o 4? O f de 4? Simplesmente ele não existe nessa retinha aqui, tá? Ok? Tá bom, gente? Ele só me deu isso aqui. Na verdade, tá? Eu tenho até aqui, olha só. Na verdade, eu vou até corrigir isso aqui. Por quê? Porque essa retinha aqui, olha, vem até esse pontinho aqui. Tá? É isso aqui. Ok? Perfeito, gente? Tá? Vamos passar para o outro exemplo. Aqui, como é que eu vou identificar no gráfico, nesse gráfico, o meu domínio e a minha imagem? Bom, o que eu tenho que fazer primeiro? Bom, eu vou ligar aqui, né? Ó, vou ligar aqui, vou ligar aqui. O meu domínio, eu sei o quê? Que é tudo que está em x, não é? Então, o meu domínio é fechado em menos 10 e fechado em 40. Se eu quiser colocar isso na forma de, na forma de conjunto, né? Eu posso escrever também, ó, x pertencente aos reais, tal que o x seja menor ou igual a 40 e o x seja maior que menos 10. Perfeito? E agora eu digo para vocês o seguinte, e a minha imagem? Quem é? A minha imagem, gente, vocês concordam que é o número 3? É só o 3, porque isso aqui é uma função constante, tá? Não tem nada nem acima nem abaixo do gráfico. Ele não se move, ele está no 3 aqui, ó, para todos os valores de x nesse intervalo. Perfeito? Então, a minha imagem é simplesmente o número 3, o meu elemento 3. Ok? Então, vamos lá. Vamos ao outro exemplo aqui. Aqui ele não deu valor, não fez nada. Então, ele só me deu uma reta, né, que vai lá para cima e lá para baixo. Então, eu posso entender que o eixo x e o eixo y, eles alcançam toda a extensão do x e do y, né? Porque ela vai crescendo para cá, ó, vai crescendo, ó, e aqui vai crescendo para acompanhar, e aqui vai crescendo, tipo assim, vai descendo, né? Então, eu posso dizer que o meu domínio aqui também abrange todos os reais, assim como a minha imagem também são todos os reais. Perfeito? Alguma dúvida, gente?
Eu acho que a gente está indo assim bem devagar, mas está dando para entender, não é isso? Então, visto isso, a gente vai reconhecer uma função pelo gráfico, tá? Então, olha só, vamos relembrar aqui. Para que seja função, né, para que uma função exista, para que eu diga assim, isso é uma função, cada elemento do domínio se corresponde a um único elemento no contradomínio, que será o conjunto imagem. É isso aqui, né, gente? Vamos relembrar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B, né? Então, isso daqui, olha, ó, no conjunto imagem pode sobrar elementos. No domínio, não. Então, olha, isso aqui é uma função. Isso aqui também, olha, ó, quer ver? Isso aqui também é uma função, porque cada elemento, ele corresponde a um único elemento no contradomínio, que esses que ele se corresponde é o nosso conjunto imagem. Perfeito? Então, a gente sabe que não pode sobrar elemento no conjunto domínio, tá certo? E isso aqui também não pode acontecer. Um elemento do domínio ter duas imagens. Isso não pode acontecer. Isso aqui não é função, tá? Então, já que a gente lembrou esses pequenos detalhes, vamos analisar no gráfico. Olha só, vamos pegar aqui o gráfico. Se eu pego um valor de x aqui, ó, vai me dar um valor, ó, x1, y1. Olha, se eu pego isso aqui, ó, x2, y2. Olha, se eu pego aqui, ó, esse aqui, ó, x3, esse aqui, ó, y, né? Ele não se corresponde, deixa eu fazer essa retinha aqui melhor, para vocês não ficarem com confusão. Peraí, ó. Esse aqui, ó, y1, aqui, ó. E esse aqui, y2, tá? Então, isso aqui é uma função. É a função. Quando eu pego esse outro gráfico aqui, eu pego um x aqui, ó, x1, olha só, eu me correspondo aqui, e olha só, me correspondo a outro aqui, não é? Isso aqui, gente, foi aquilo que eu falei, olha, um único elemento se relacionando a dois elementos, entendeu? Então, isso aqui já está até escrito em inglês, né? Mas a gente vai forçar no português, não é função. Da mesma forma, esse aqui, vocês já viram, né? Olha, esse daqui, ó, tem um y aqui, ó, e tem um y aqui. Olha o pontinho aqui, olha o pontinho aqui. O mesmo x, tá? O mesmo x. Da mesma forma, se eu botar aqui x2, olha, eu vou botar aqui o y2 e olha só, o y2. Ok? Cai exatamente nesse caso. Então, isso também não é função, tá? Não é função, ok? Existe um macetezinho, tá? Até aqui no gráfico já foi colocado. Quando você pegar um gráfico, deixa eu tirar essas coisas daqui, tá? Quando eu pegar um gráfico e traçar
retas verticais paralelas ao eixo Y. Ok, gente? Paralelas ao eixo Y. E elas, ó, só tocarem uma vez no gráfico, é a função. Tá? Só tem, ó, só passou uma vez aqui, ok? Quando eu traço retas paralelas ao eixo Y e ela toca 2 vezes o gráfico, não é função. Perfeito? Aqui do mesmo jeito, tá? Ó, não é função. Tudo bem? Tá certo? Se eu desenhar aqui um gráfico aqui para vocês, olha, se eu fizer isso aqui, ó, olha, é função ou não é função? O que vocês acham? Ó, passando por aqui, ó, ele é função, tá? Se eu pegar, esquecer dessa facilidade, se eu esquecer dessa facilidade na hora da prova, e tipo assim, bom, eu tenho um X aqui, eu tenho um X aqui, botar X1, X2 aqui. Ih, mas ele, olha, ele tá com uma única imagem aqui no Y1. O que vocês vão falar? Vão dizer que é função, sim, porque cada elemento no domínio se relaciona com um único elemento no contradomínio. Ok? Não esqueçam disso, tá bem? Então, vamos a mais um detalhe, vamos a mais uma coisinha, mais um conhecimentozinho aí. Vamos fazer o que é função par e função ímpar, tá? Então, é o seguinte, a função será par se o f de x for igual a f de menos x. Olha, é o simétrico, né? É o simétrico. Então, vamos ver isso na prática, porque eu sei que quando a gente coloca muita letra, isso dá um problema na nossa cabeça, né? Na verdade, a coisa é muito fácil, porque vocês vão ver que em números opostos, a imagem será a mesma, tá? Então, vamos botar isso aqui em números. Se eu botar isso aqui, ó, f de 2, eu vou botar 2 ao quadrado menos 3, isso aqui vai dar 1. Se eu colocar f de menos 2, olha, é menos x, né? Então, menos 2 ao quadrado menos 3, isso aqui será também igual a 1. Na verdade, isso aqui é como se eu tivesse feito isso, olha. No conjunto, eu tivesse o 2 e o menos 2 e tivesse isso aqui, olha. São 2 elementos do conjunto de partida do domínio que se relacionam a um elemento no contradomínio. A minha imagem é o 1, ok? Então, aqui tem uma dica para vocês. Se o x estiver elevado a expoente par, será função par. Porém, também fiquem atentos que pode ocorrer em caso de soma. Tipo assim, ó, x2 mais x4, tá? Se for tudo par, será uma função par. E o que a gente tem que falar aqui em questão de gráfico? É muito fácil. O gráfico da função par, ele será simétrico em relação ao eixo y. É como se o eixo y fosse um espelho. Então, tudo que está de um lado está exatamente igual ao do outro. Ok? Então, com isso, vamos para a função ímpar, né? A função será ímpar se o f de menos x é igual ao negativo da função de x. Então, o que é isso, gente? Olha só. Vamos colocar números, né? Vamos botar aqui, ó, o f de 2. Vou substituir aqui, ó, x ao cubo é 3 vezes 2 ao cubo. Isso aqui, 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 3, 24. Ok?
E o f de menos 2? O f de menos 2 dá o quê? 3 vezes menos 2 ao cubo. Aqui dá menos 8. Menos 8 vezes 3 dá menos 24. Então, o que eu estou falando? O que acontece aqui, ó, no conjunto A e o conjunto B? Quando eu coloco o 2 e o menos 2, vai dar 24 e o simétrico do 24. Aqui, ó, o 2 deu 24 e o menos 2 deu o simétrico. Ok? Simétrico aqui, ó, simétrico das imagens. Perfeito? E a parte Não, tem uma dicasinha aqui que eu tenho que passar para vocês. Espera aí, não vou antes do gráfico. Quando x é elevado a expoente ímpar, será função ímpar. Ok? Prestem atenção nisso. Porém, também pode ocorrer em caso de soma, tá? Deixa eu tirar esse S aqui, saiu independente da minha vontade, viu, gente? Então, o exemplo que eu dou aqui, ó, x elevado a 5, mais x elevado a 3, mais x, esse x aqui, ó, tá o 1zinho aqui, não esqueçam disso, que é ímpar também, ok? Então, o gráfico da função ímpar, ele é simétrico em relação a quem? A origem, tá? Ele passa pela origem e tudo que está desse lado é exatamente igual a este lado. Perfeito, gente? Então, eu acho assim que não tem assim muita dificuldade, não é? Aí a gente não riem do meu gráfico, realmente é uma coisa que eu tenho que estudar muito, eu tenho que melhorar muito isso, mas eu vou falar para vocês que eu vou melhorar. Então, vamos lá, olha só. O sinal da função, tá? Para que a gente estuda o sinal da função, tá? O sinal da função, ele vai nos dizer para que valores de x a função é positiva, negativa ou nula, ok? Acima do eixo x, nós já sabemos que é positivo. Abaixo do eixo x, a gente sabe que são valores negativos. Perfeito? Então, vamos analisar isso aqui. Gente, olha só. Se eu começar daqui, ó. Se eu botar aqui, ó, x1, olha. Isso aqui é o quê? Isso aqui é positivo, né? Tá acima do eixo x, né? Então, isso daqui, ó, isso aqui é positivo. Perfeito? Se eu colocar aqui, ó, x2, né, ó, olha só. Isso aqui também é positivo. Perfeito? Tá? E aqui também é positivo, vocês concordam? Ó, isso daqui até onde está é positivo. Perfeito? Parece que é contínuo, né? Então, a gente até entende que é contínuo. A gente vai, tá? Então, como é que eu demonstro isso? Como é que eu falo isso? Eu digo o seguinte, que a função do x, ela é maior que zero em que pontos? Quando o x é menor que b e maior que a, tá? Ou, aqui, ó, o x é menor que d e maior que c, ou o x é maior que e. Ok? Quando é que eu digo que o f de x é menor que zero? Bom, está abaixo do eixo x, né? Quem é que está abaixo do eixo x? Olha, não é isso aqui, ó. Isso aqui é negativo. Vocês concordam? Aqui, ó, negativo. Isso aqui, olha, é negativo. Não é? Então, quando é que a função de x é menor que zero? Aqui também, ó, no A, né? Aqui, ó, já estava esquecendo, tá? Aqui, ó, ok? Quando o x for menor que o A, ok? Ou
o x, agora aqui, entre intervalo C e B, não é? O x é menor que C e maior que B, ou entre D e E, né? O x é menor que E e maior que D. Percebam que eu coloco ou, eu não coloco E, ok? Percebam isso. Aqui é ou, tá? E o f de x, ele é igual a zero quando x é o quê? O x, zero, são os pontos no eixo do x, no eixo das abscissas, tá certo? Então, o x vai ser igual a zero quando x estiver em A, em B, em C, em D e em E. Ok? Esse aqui é o sinal, é a análise gráfica das funções pelo sinal, ok? E agora, nós vamos fazer a análise gráfica sabendo se ela é crescente ou decrescente, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês? Eu digo o seguinte, se o x aumenta o valor e a função vai aumentando, ela é uma função crescente. Se o x aumenta e a função cai, ela é decrescente, tá? Se o x aumenta e a reta permanece no mesmo valor, ela é constante, foi o que a gente viu ali naquele outro exemplo. Deixa eu até botar aqui para vocês verem. Cadê? Ué, cadê? Deixa eu achar aqui o gráfico. Aqui, olha, ela é uma função constante. Ela não mudou do 3. O x aumentou, o x foi para o negativo e ela se manteve constante. Ok? Então, opa, ainda tem coisa aqui. Então, vamos lá. Então, aonde vamos botar aqui, vamos traçar as linhazinhas aqui, que é a melhor forma da gente ver isso. Olha, a gente analisar ponto por ponto, ok? Então, ela é crescente. Olha, aqui ele está aumentando, mas ela está descendo. É crescente? Não. Aqui, o x está aumentando de valor, concorda comigo? E ela tem uma ascendência. Deixa eu até botar aqui em outra cor, olha. Deixa eu botar aqui em azul. Olha, aqui, olha. Entre o B e o C, ela é crescente. Ó, esse pedaço aqui, ela é crescente. Tá? Qual é o outro pedaço que ela é crescente? Entre o C e o D ela é crescente? Não, né, gente? Ó, ela tá baixando o valor aqui? Não é. Entre D e E, olha. Entre D, olha só. Olha a curva do gráfico. Tá? Ele tá subindo os valores dele. Ok? No eixo Y, ele está aumentando o valor. O X está aumentando e o Y também. Então, entre o D e o E, ele é crescente. Ok? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente escreve isso? É simples assim, gente, olha. O F é crescente quando o X for menor que C e menor que B, ou o X for menor que E maior que D. Ok? E agora, quando que a função é decrescente? Olha só, gente, entre o A e o B, ó, tá aumentando o valor do X aqui, e olha só, olha como é que ela vem. Ela cai, ela desce. Então, aqui,
ela é decrescente. Aqui também entre o C e o D. Ok? E da mesma forma, entre o E e o F. Perfeito? Então, como é que eu escrevo isso? A gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Peraí, eu escrevo F é decrescente quando o X for menor que B e maior que A, ou o X for menor que D e maior que C, ou o X for menor que F e maior que E. Vou novamente atentar destacar vocês para o ou, tá? Não é e, ok? Porque não é ao mesmo tempo, tá? Então, é ou. E agora, faltou aqui, né, analisar o F e o G. Não é? O F e o G, vocês concordam que é o mesmo valor? Olha só, olha, ele não muda. Olha aqui, ó. Ó, ele não muda, é o mesmo, olha, aumentou o X e ele não saiu do mesmo valor em Y. Então, o F é constante em X menor que G e maior que F. Ok, perfeito? Então, dito isso, vamos fazer aqui um exercíciozinho que vai fechar tudo que a gente viu nessa aula, tá? Então, olhando o gráfico abaixo, responda, tá? Então, mais uma vez eu falo para vocês, comigo acontecia muito. Eu vi um gráfico e me apavorava. Via um monte de F, um monte de X, eu ficava tensa. E eu falo para vocês, não fiquem, procurem exatamente ir com calma, fazendo passo a passo, tentando lembrar do que a gente falou, dos exercícios que a gente fez, que vocês vão ver, vocês não vão ter dificuldade. Vamos lá, gente, olha só. Ele pergunta o seguinte, o F em 3 é igual a quê? Olha a dificuldade, gente, olha, eu vou ver aqui no 3, olha, e vou pegar aqui, corresponder à imagem, o Y. Então, quando o F for 3, o X for 3, o meu Y é 2, ok? Quando for menos 1, olha só, menos 1 aqui, o meu Y é 0. Esse ponto aqui, gente, ó, esse ponto aqui é o 0, é o menos 1 no X e o 0 é simplesmente isso aqui, ó, menos 1 e 0, ok? Então, eu marquei no menos 1, tá? Aí ele pergunta assim, se o f de x é igual a 2, então o x, então olha o que ele me pede, ó. Ele já me dá a imagem, ele me dá isso aqui, ó. Ele me dá o y. Então, eu vou lá no y, no 2, e vou ver, ó, 1 eu sei que é o 3, mas vamos ver aqui desse lado se ele corresponde a alguém também. Olha, ele corresponde ao 3, x é igual a 3, ou x igual a menos 3. Perfeito, gente? Vocês veem que não é difícil, né? Aí ele diz assim, ó, o f de menos 3, o f de menos 3 é 2, aqui é 2, olha. O f de 1 é o quê? É 0. Aqui também, ó, o y é 0, olha. Aqui é o quê? Maior, né?
o f de menos 3 é maior que o f de 1. Perfeito? Aí ele nos pede para saber o domínio. Olha só, essas retas, elas não param, elas não têm fim, elas vão andando para cá, vão andando para cá, o y vai acompanhando, enfim, não tem fim. Então, o meu domínio são os reais, ok? E agora, ele nos pede a imagem. Olha só, a imagem começa do menos 1. E a imagem vai, vai, até o infinito. Então, quem é a minha imagem? A minha imagem de f é igual a y. Opa, peraí, deixa eu botar para cá, olha. Vou responder aqui desse lado, ó. Vou responder aqui desse lado. A minha imagem de f, ok? É o y pertencente aos reais, tal que o y é maior ou igual a menos 1 e vai até o infinito, ok? Perfeito? Aqui, quem é que intersecta o eixo x? Quem é que intersecta? Ó, vou botar essa resposta aqui, ó. Quem é que intersecta o eixo x? Aqui, ó. Não é aqui e aqui? Não é isso? Então, é nos pontos menos 1 e 0, ok? Ou o 1 e o 0. Aqui, ó, esse ponto aqui é 1 e 0 no y. E esse ponto aqui é esse aqui, ó. Menos 1 e 0 no y. O y está no 0, então a gente marca o que está no x, ok? Vamos lá, quem é que intersecta o eixo y? Olha só, aqui, ó, agora quem é 0 é o x. É o 0, olha, é o 0 e o menos 1. Esse ponto aqui, ó, é o 0 e o menos 1. O 0 está no x e quem intersecta aqui o y, aqui, olha a retinha aqui, ó, ok? Aí ele pergunta, f é uma função, é par ou ímpar, gente? Olha só, ela é simétrica no eixo do y, então ela é par. Se ela fosse simétrica na origem, aqui, ó, no 0, aí ela seria uma função ímpar, ok? E ele pergunta, quando o f de x é maior que 0? Olha só, ele é maior que 0 quando está aqui, né? Aqui, ó. Quando o x é menor que menos 1, ok? Ou, aqui, ó, o x é maior que 1. Perfeito? Aqui, ó, o x menor que 1, ó, vai andando para cá, ó, vai andando para cá, ele vai subindo, mas positivamente. Quando ele está aqui no 1, tudo que está acima do eixo x é positivo, então ele vai aumentando, ou x maior que 1, tá? E quando é que o f de x é menor que 0? É menor que 0? Aqui, ó, quando ele assume sinal negativo, para cá. Quando é que ele assume sinal menor que 0? Quando o x é menor que 1, ok, gente? Aqui, ó, menor que 1 e o x é maior que menos 1. É só esse pedaço aqui, ó. Ó, ela é negativa, ok? Menor que menos 1, tá? Aí ele pede, o f é crescente em
Pomba, quando x é maior que zero, né? Olha só, gente, ó, o x é maior que zero, aí ela já vai subindo, tá? E o f é decrescente quando o x é menor do que zero. Porque, ó, o x é menor do que zero, olha aqui, ó como é que ela vai descendo, ok? Eu acho que com esse exercício, né, nós conseguimos refazer tudo aí, capturar aí tudo que foi dado hoje na aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se não entenderam, não se preocupem, ok? Porque podem escrever, podem deixar registrado que a gente retorna e explica para vocês novamente, tá? E também a gente vai fazer muitos exercícios aí no futuro, tá bom? A gente está aí nessa corrida para poder mostrar toda a matéria, mas depois a gente vai focar em bastante exercícios. Tudo bem? Para quem assistir essa aula antes de 8h15, 8h15 eu estarei aí numa live, se a NET me permitir, ok? Estarei fazendo uma live aí sobre função afim, tá bom? Um grande beijo para vocês, um beijo no coração, tudo de bom. Tchauzinho.